Boa tarde, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Jorge, o seu amigo e irmão em Cristo. Estou aqui para realizar o vídeo que prometi aos irmãos, ao pessoal das redes sociais, que sempre tenho postado vídeos, eu e a minha esposa aí, para ajudar a quem precisa ou até mesmo tirar algumas dúvidas de algumas pessoas. Então hoje vamos estar trazendo mais um assunto para este ensino. Amém? Convido a você, após assistir o vídeo, dar um joinha aí, compartilhar para que cheguem a outras pessoas. Compartilhar é muito importante. Muitas vezes não significa que você concorde por não ter conhecimento, né? Mas é muito importante compartilhar para que chegue numa pessoa que precise. Sou formado em teologia, né? Não me exibo sobre isso, mas é necessário falar para as pessoas não ficarem brincando com as coisas espirituais, que conhecimento edifica a caminhada espiritual. Então todos estão disponíveis a buscar conhecimento, a estudar, mas nunca perdendo o brilho do Espírito Santo na sua vida. Amém? Vamos orar para começar o nosso estudo nesta tarde abençoada, uma tarde que o Senhor Jesus teve compaixão e derramou uma chuva para refrescar o nosso corpo carnal. Vamos orar. Amado Jesus e poderoso Pai, neste momento pedimos a Ti, Espírito Santo, conhecimento ao que nós vamos estudar. Peço, Pai, entra com provisão na vida de cada um que vai estar vendo este vídeo. Mas que eles possam, Senhor, se sentir útil para serem melhores contigo, Jesus. Eu peço, derrama sobre cada um o Teu Espírito Santo, mesmo não sejando merecedor. Mas este é um momento único que nós vamos estudar um pouquinho a Tua Palavra e o assunto deste tema de hoje. Obrigado, Jesus, pela minha vida. Obrigado por tudo que tem feito até aqui. Amém. Graças a Deus. Então, eu quero trazer um tema hoje. Nós estamos vivendo num período de desordem espiritual. Desordem. Quando remete desordem, está falando falta de ordem. Então eu quero que você entenda que o que eu quero trazer aqui não é algo pessoal a alguém, é o Evangelho que nos ajuda, que nos fortalece, edificando a sermos cristãos melhores. Então o tema desse vídeo, como eu tinha já mencionado pela rede social, é sobre fraqueza espiritual. Eu sei que é um tema, para alguns não tem muito conhecimento, outros têm, mas a gente sempre tem que fazer aquilo que precisa no momento. E o momento desses dias é fraqueza espiritual. Eu quero citar 8 sinais de fraqueza espiritual na vida de um cristão propriamente.
Quem não é cristão pode saber que isso um dia, quando for cristão, pode acontecer na sua vida também. Porque o processo na espiritualidade é o mesmo Jesus, o mesmo Espírito Santo e o mesmo Deus. Nós somos pessoas diferentes, com pensamentos diferentes, mas quando se trata da palavra de Deus, ela é única e é uma só. Não é duas palavras, é uma só. E a verdade é uma só. Então eu quero citar alguns sinais que podem ocorrer a uma fraqueza espiritual. Primeiro, o orgulho. É característica dos nascidos da carne. Então ele ou ela não é humilde ou perde a humildade. O orgulho começa a falar mais alto. Não consegue, às vezes, ajudar alguém ou a si mesmo, porque o ego do orgulho tenta levar para a carne. Então isso é uma das grandes fraquezas, o orgulho, que deixa de pegar a humildade e aceitar os ensinamentos de Jesus na sua vida, pelo Espírito Santo. Outra situação é o egoísmo. O egoísmo tem tomado forma por aí afora, pessoas que se sentem diminuídas, pessoas que se sentem agredidas pela verdade, pelo Evangelho de Jesus, ela se torna um egoísta. Egoísta no sentido assim de não querer saber mais da amizade daquele cristão, não querer saber mais de ouvir aquele cristão da parte de Deus tem para falar, ela se torna um egoísta. É a perda da sensibilidade para perceber a necessidade do outro e passa a se preocupa somente com as suas necessidades. Não estou nem aí para ti, tu faz a tua, eu faço a minha. Isso é um egoísmo. E no lado espiritual, nós não podemos ter egoísmo, porque Jesus não se agrada. Jesus quer que a gente tenha comunhão no mesmo Evangelho, na mesma direção. Eu não posso dizer A e você dizer B, sabendo que o meu pensamento é que me leva a distanciar de Jesus. Mas o Espírito Santo e a verdade é uma só. Não existe dois caminhos. O terceiro é fé indefinida. O que é isso, uma fé indefinida? Vez eu acredito nisso, vez eu não acredito, vez eu acredito em outra coisa. Quando fala em fé, ela direciona uma fé esplêndida, uma fé consumada, uma fé que não tem retroceder. É uma fé direcionada à verdade do Evangelho e salvação eterna. A fé tem a ver com isso. Salvação eterna. E fé em outras coisas que a gente precisa muitas vezes. Mas nós não podemos pensar por outro tipo de situações, nós temos que abandonar nossa fé. Outros ocorridos. Porque a fé, ela é o fundamento, muitas vezes, daquilo que a gente não vê. Diz assim: antes ela definida a qualquer obstáculo. Hoje, dúvidas que se enfraquecem fácil a não mais acreditar como antes. Veja bem, às vezes lá atrás você acreditava mais em Jesus Cristo, acreditava nos milagres de Jesus Cristo, acreditava que você podia ser melhor. Hoje você já não está acreditando mais nisso. Então isso é uma fé indefinida.
A fé definida é aquela, não, mesmo que venha passar por uma situação, eu não vou perder essa fé. Isso é a diferença na vida do cristão, ter fé até a partida deste mundo. Fé. Outra questão é não orar mais como antes. Veja bem, muitos começam a sua caminhada orando por alguma dificuldade, por alguma coisa ruim, um familiar no hospital, uma coisa que perdeu, né? Aí buscam a Deus, oram bastante e Deus misericordiosamente ouve as suas orações. E ao passar do tempo, quando realiza aquilo que está buscando, ou que buscou e conseguiu com Deus, na misericórdia, acaba se enfraquecendo na fé, de orar, de pedir as coisas para Deus, a sua melhoria própria, fortalecimento. A oração é que faz a diferença para um cristão e muitas vezes até para um não cristão, porque ele ora. Não é muitas vezes que uma pessoa também que não está firme nos caminhos não tem orado. Não é esse o objetivo que eu estou querendo mencionar, mas sim que ela venha dar frutos através da oração, caminhar mais perto de Deus, colocar Deus mais em primeiro lugar. É sobre isso. Outro é infidelidade nos votos. Veja bem, quando você faz um voto com o Senhor, que Ele te abençoou, é necessário que você cumpra os seus votos com o Senhor, porque Ele sabe o que tem no nosso coração e o que a gente pensa. Não vai atrás porque você deixou de cumprir um voto, que Deus não vai te escutar e não vai ver. Deus vê todas as coisas. Assim como você pediu por algo a Ele, Ele também quer ser tão justo contigo para que tu cumpra os votos. Outra questão é medo e dúvida. Olha só que interessante. Ora crê, ora não crê. Assim é bombardeado pela dúvida e pelo medo. Os pensamentos negativos ganham força. Veja bem, o medo e a dúvida coloca a pessoa a hora crê e a hora não crê. Ao ponto de que a própria dúvida, tá? Ela venha a criar o medo para que não venha mais buscar a caminhada espiritual. Essas dúvidas têm que sair do coração de uma pessoa que diz que está com Jesus ou está caminhando com Ele. É só Jesus na causa. Outra situação é desânimo para ler a palavra de Deus. Eu vejo muito cristão muitas vezes que é cristão só na igreja. Não lê a palavra de Deus, não se edifica, não busca conhecimento da verdade revelada pelo Espírito. Então, aí pode entrar uma fraqueza espiritual, quando a pessoa não lê, não busca entendimento. Temos que ler todos os dias, principalmente quem é cristão. Temos que gastar tempo com a nossa espiritualidade. Muitas vezes gastamos lá atrás, quando éramos do mundo, não fazia as coisas para Deus. Nós gastava tanto tempo com o mundo, com as coisas do mundo. Porque hoje que nós não somos mais do mundo, nós não podemos gastar um tempo lendo, orando, edificando a nossa espiritualidade, para que essa fraqueza não venha tomar forma até nos tirar dos caminhos e nos levar a uma enfermidade grande, até uma cova. É fato. Muitos têm caído porque não vigiam a fraqueza espiritual. Outro ponto, maus olhos. O que é maus olhos, né? Pô, tu era uma pessoa tão espiritualizada, tu via o reino, tu via tudo definido, tudo mais amplo e entendido. Hoje ela não tem mais a visão espiritual. Ela está olhando mais na carne,
só no sentido no que falam, só no sentido no que se vestem as suas roupas. Se preocupa com o exterior, não com o interior, que é a transformação que vem de dentro para fora. Não é de fora para dentro, é de dentro para fora, né? Aí o que acontece? Essa pessoa que tem maus olhos, ela se sente injustiçada, ela se sente diminuída, é tudo um conjunto. Mas se a pessoa começar a olhar pelos bons olhos espirituais, ela vai se sentir justa, ela vai se sentir importante para Jesus, vai compreender melhor, vai poder ajudar melhor, não vai ter inveja muitas vezes daquelas pessoas que se esforçam tanto para fazer as coisas certas ou ajudar alguém. Mas aí ela tem maus olhos. Eu não faço, eu não ajudo, mas eu também não quero que alguém ajude ou ensine, né? Isso é fraqueza espiritual. Porque a pessoa tem que se fortalecer. Ninguém dá o que não tem, ou dois cegos não conseguem caminhar junto. Ou eu não posso estar numa cegueira e transmitir algo para alguém. Eu tenho que estar forte. Eu tenho que estar sem a fraqueza espiritual. Porque ela é que vai me trazer todas essas características e tantas outras ainda, para mim não fazer justamente aquilo que Jesus se agrada, aquilo que é certo, não aquilo que é errado. Vamos pegar um exemplo. Eu cultuo, eu tenho conhecimento da palavra, eu sei a Bíblia de cor, mas eu não vivo o que a Bíblia preconiza da parte de Jesus. Eu não boto em prática aquilo que ela me ensina, que o Espírito Santo me traz a mim. Não adianta eu ser cristão de boca. Não adianta eu ser cristão de altar. Não adianta eu ser cristão de banco. Sempre que tem culto eu estou lá. Se eu não usar os ensinos da palavra para fortalecer a minha fraqueza espiritual. Primeira obra começa comigo. Primeira obra tem que me transformar, é comigo a primeira obra. Para que eu possa ajudar alguém. Ninguém vai ajudar alguém se não está forte na espiritualidade. Jesus mencionou isso quantas vezes? Aprende de mim, dizia ele para os seus discípulos. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas também, se creres em mim, fazerás as coisas que eu faço. Mas Jesus primeiro fortaleceu, ajudou eles a se fortalecer espiritual. Esse Jesus da Bíblia aqui, não é um Jesus homem que vive hoje aí manipulando, colocando dúvida, colocando inveja. Esse Jesus aqui não é isso. Fardo. Jesus, o fardo dele é leve. Por que eu vou insistir ainda ter o fardo dele pesado? Se eu encontrei agora que o fardo dele é leve para mim, eu não vou ter mais esse fardo pesado. Quem pesa o fardo, quem pesou o fardo fui eu mesmo. Eu que deixei esse fardo em mim por muito tempo. Mas aí quando eu descobri Jesus na minha vida, ele tirou esse fardo de mim. Ele me fez forte para me poder enfrentar as coisas vindouras ainda. Mas primeiro o processo tem que ser com nós. Arrancar aquilo que não agrada ao Senhor. Para depois nós ajudarmos ao próximo. É bem desta forma. Eu quero ler 3 passagens que se encontram no livro de Mateus. Mateus capítulo 26, versículo 41. Diz assim: Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Aqui está dizendo o quê? Vigiai, meu irmão. Hoje tu é espiritual.
Vigiai para que não enfraqueça a tua espiritualidade. É isso que está dizendo. A carne nada vai valer, mas a espiritualidade é muito importante. Quer que você vá para os céus, para o inferno. O que não pode é disseminar uma fraqueza para os outros, espiritual. Vamos ler outra passagem também que se encontra em Romanos 12, versículo 11 em diante. Diz assim: no zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Glória a Deus. Que interessante. A Bíblia ensina a gente a viver assim. Para fortalecer a fraqueza de uma pessoa, é necessário que a gente muitas vezes ajude uma pessoa, mas essa pessoa tem que querer uma ajuda e pegar o sentido da ajuda, que não é terreno e nem pessoal, é espiritual para a sua transformação. Eu quero também estar lendo a última passagem para edificar a sua caminhada espiritual. A Bíblia menciona no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 10 em diante, diz assim: quanto ao mais, sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder, revestidos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firme contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados, potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Amém. Então aqui está nos ensinando que nós temos que ter força do seu poder. Por quê que nós temos que estar alicerçados nesse fortalecimento? Para que a fraqueza espiritual não nos acometa. Por isso é que temos que ter fortalecido no Senhor, na sua palavra, em oração, em conhecimento, vigiando, orando. É desta maneira para vencer a fraqueza espiritual. Eu poderia ler mais, que vai falar de toda a armadura, mas você tem um tempo na sua casa para você ler, pois é um vídeo básico. O conhecimento maior você tem que adquirir, porque não adianta eu falar e falar da palavra e você não entender e não querer o ensino. Então é melhor que você venha buscar mais conhecimento. Não deixar só para quem ensina, para quem prega ou para quem ora por você. Você tem que fazer a sua parte. É desta maneira que Deus quer que cada um faça a sua parte. É assim. Mas vamos parar por aqui. Eu quero que você entenda como que é gerado uma fraqueza espiritual, muitas vezes por um cristão que foi há bastante tempo, porque ele não vigiou e não fechou as portas que o maligno entrou. Vigie e comece a voltar com os olhos abertos à espiritualidade. Abre os teus olhos, acorda tu que dormes, porque Maranata, o Senhor logo vem e nós temos que estar preparados para a vinda dele, porque muitos através dessa fraqueza já caíram,
mas não caia. Reverte essa situação de fraqueza espiritual. Busque mais. Aprenda com Jesus como vencer a fraqueza espiritual na sua santa palavra. Amém? Vou orar em nome de Jesus. Maravilhoso Jesus, Pai da eternidade. Neste momento, Senhor, através do Espírito Santo, eu te agradeço. Te agradeço porque até aqui nos fortaleceu o Senhor. Mas fortalece, Pai, todos aqueles que têm se preocupado com a sua espiritualidade e a espiritualidade da sua família. Que eles venham a ter conhecimento e venham a se dedicar a Ti, Senhor Jesus, porque eu sei que o Senhor está de braços abertos. Não deixe, Senhor, que os pensamentos de algumas pessoas venham a pensar que ainda não está na minha hora. Faça que essa hora, Jesus, chegue na vida de cada um, para que ele venha ter um encontro e viver os teus ensinos. Abençoa cada um, Pai, fortalece no teu Espírito Santo. Amém, Jesus. Graças a Deus.